Três quadrinhos do Batman, publicados em meados dos anos 80, redefiniram os quadrinhos modernos. Artistas, criadores, críticos, fãs, até hoje têm esses quadrinhos como um norte para avaliar se um gibi publicado atualmente é bom ou ruim, se ele respeita o cânone dos heróis, e isso vale até para os filmes, tá? Não só dentro do universo dos quadrinhos. Então, vocês já devem saber que eu falo aqui de Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, Batman, A Piada Mortal, do Alan Moore, e Batman Asilo Arkham, do Grant Morrison. Junto com seus parceiros de crime, como eu disse, esses quadrinhos aqui, eles moldaram e reformularam a ideia do quadrinho moderno, principalmente do gênero de super-heróis. E como estamos aqui a conversar sobre Alan Moore e a imaginação apocalíptica, nada como olhar em detalhes Batman, a Piada Mortal, porque eu acho que temos três coisas muito interessantes que podemos tirar da análise desse quadrinho. Primeiro é justamente o impacto que essas obras tiveram dentro da indústria, dentro do modo como se pensa os quadrinhos. O segundo é falar um pouquinho sobre a questão da editoração dos quadrinhos, como isso muda, né, a própria ideia original dos quadrinhos. E por fim, afinal de contas, do que se trata a Piada Mortal. Bom, o primeiro aspecto da influência, né, desses quadrinhos e da Piada Mortal dentro do universo dos super-heróis, dentro do universo da mitologia da DC Comics. Como que ele impactou? Como que você percebe hoje ainda a influência desse quadrinho? E aí, pensem também que o que eu falar aqui sobre a Piada Mortal vale também para Batman Cavaleiro das Trevas e para o Asilo Arkham, tá, pessoal? O Frank Miller, o Alan Moore e o Grant Morrison, de certa forma, eles trouxeram uma maturidade para o gênero dos super-heróis que não era nem um pouco comum para a época, né? Você tinha ali, nos anos 70, algumas histórias da Marvel e da DC que traziam já esse aspecto mais realista, né? Com problemas do mundo real dentro das histórias. Mas ainda era uma abordagem talvez um pouco idealista, talvez um pouco ingênua. O que o Miller, o Moore e o Morrison trazem para este universo dos quadrinhos é uma visão mais densa, mas até de certa forma voltada às raízes dos quadrinhos, que é uma raiz mais pulp, mais noir, né? Vamos pensar aqui que a origem dos quadrinhos está justamente naquelas aventuras pulp dos anos 30, de banca de jornal, de livros de detetive e afins, que eram bem violentas, bem sexuais e pesadas mesmo. E, de certa forma, esses três criadores, eles resgatam este clima noir, né, pulp, para as aventuras que eles começam a escrever ali nos anos 80. Essa questão da violência e da sexualidade presente nos quadrinhos, principalmente até na Piada Mortal, porque as Piada Mortal, já vou entrar em detalhes aqui do roteiro, mas ela tem algumas cenas bem pesadas sexualmente falando, fizeram até o próprio Alan Moore, de certa forma, falar que ele considera a Piada Mortal uma história ruim, que é muito apelativa e violenta, né, para o gosto dele. E ele meio que, como tudo que ele fez nos quadrinhos super-heróis, assim, ele meio que renega, fala que não quer mais saber disso. Eu não posso deixar de negar que A Piada Mortal é um dos meus quadrinhos preferidos do Batman e do Coringa e do Comissário Gordon. Bom, a Piada Mortal, qual que é o impacto que a Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas e o Asilo Arkham vão ter na indústria, na questão dos criadores de quadrinhos, né, dos roteiristas e tudo? Bom, tudo isso que esses caras trazem para os quadrinhos, esse aspecto do noir, esse aspecto das pulps, né, das histórias pulp, das histórias de detetive meio hard-boiled, dessa violência que permeia muito mais os quadrinhos, né, uma violência que é ali muito próxima da realidade, digamos por assim dizer. Tudo isso vai ter um impacto muito grande nos quadrinhos, principalmente a partir dos anos 90. Só que interpretados não nesta chave estilística, estética do noir, do pulp, que era o que esses caras faziam. O que você vai ver nos anos 90 principalmente, é uma explosão, né, é uma explosão de quadrinhos muito violentos, muito sexualizados, mas que não tem o pathos, não tem aquela tensão existencial que está presente nesses quadrinhos e que é presente na boa literatura noir, na boa literatura pulp. Então, isso daí é uma consequência negativa desses quadrinhos, né? Porque essa maturidade que esses quadrinhos apresentam, ela é mal interpretada pelos criadores a partir ali, principalmente nos anos 90, e eles passam a entender que, na verdade, o que o público quer é violência e sexo, né? Violência e sexualidade, tudo, mas como atrativos, como entretenimento, como aquela coisa de fisgar o olhar, e não como algo que é inerente à própria história, que faz sentido dentro daquelas histórias, né?
Então você passa a entender assim, eles olharam só a superfície e não viram o que estava por trás. E aí é que é interessante você observar como os próprios criadores, né, principalmente aí que continuaram escrevendo histórias de super-heróis, que é o Frank Miller e que é o Grant Morrison, eles ao longo do tempo eles perceberam esta tendência hiperviolenta, hipersexualizada dos quadrinhos dos anos 90 e eles tentaram tirar um pouco isso e fazer histórias mais, de certa forma, entre aspas, ingênuas, vai. E o Grant Morrison faz isso até hoje com a DC. O Miller, ele meio que faz um trabalho de desconstrução do Cavaleiro das Trevas na continuação do Cavaleiro das Trevas que ele vai fazer, o Dark Knight Returns 2. Enfim, que foi muito criticado porque as pessoas não entendem. Tem um especial sobre o Frank Miller aqui, se vocês quiserem assistir, que eu explico mais isso. Mas enfim, o Miller e o Morrison, eles entenderam que realmente a influência deles dentro da indústria foi negativa, de certa forma, né? Você teve uma influência, ou não digo que a influência foi negativa, mas eu acho que determinados autores, quando foram ler, eles interpretaram muito mal. Que é o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo mais próximo de quem talvez não conhece tanto o universo dos quadrinhos dessa época, que é mais ou menos o que o Zack Snyder fez no cinema quando ele foi adaptar o Batman, o Cavaleiro das Trevas, essas coisas todas, e até o próprio Watchmen, que a gente vai discutir depois. Ele olha só pro espetáculo da violência, pro espetáculo da sexualidade, tudo, mas ele não consegue entender os dramas, né, que estão ali, não consegue entender as questões existenciais, as questões morais que permeiam essas histórias. Então, queria trazer isso para vocês, porque só depois de um bom tempo eu acredito que os quadrinhos vão voltar, e aí muito pela influência do Grant Morrison, vão voltar a ter um lado tanto ingênuo quanto um lado de que a violência e a sexualidade elas fazem sentido dentro de uma história que tem aspectos morais, aspectos narrativos e simbólicos muito mais profundos do que simplesmente big guns, big tits, né? Ou grandes armas e grandes peitões, na expressão popularesca por aí. E entra então Batman na Piada Mortal, este confronto icônico entre o Batman e o Coringa, tendo no meio as suas duas vítimas preferidas, o James Gordon e a Bárbara Gordon. Batman, o ícone, né, da sanidade, da ordem, o Coringa, o ícone da loucura e do caos. Pois é, e aí, como que a gente interpreta essa história no final das contas? Bom, e aí entra uma segunda parte dessa conversa que eu quero falar com vocês, que para interpretar, né, desculpa aí a gaguejada, para interpretar Batman na Piada Mortal, depende muito olha só, da edição que você tem na mão. E aí, quero entrar nesse aspecto da questão da editoração. Batman Piada Mortal, ela representa muito aquilo que eu falei da fugacidade, da perspectiva descartável das histórias em quadrinhos, porque ela foi não apenas ela foi publicada como uma história de luxo, como um quadrinho, aspas, de luxo, né, uma edição especial, uma tal da graphic novel, assim. Só que ao longo da sua publicação, ela foi sendo editada e reeditada e reeditada, a ponto de muita gente hoje em dia ler Batman Piada Mortal mas não ler a história original da Batman, a Piada Mortal. Olha que loucura. E a sua interpretação do que acontece na Piada Mortal vai depender muito da edição que você tem em mãos. Por quê? O gibi original tem a colorização do John Higgins. E essa colorização do John Higgins é essa estupenda colorização. Um negócio assim maravilhoso, sim, de cores, de explosão de cores, né? Olha os visuais disso aqui. E essa colorização, olha o símbolo do Batman ali, ó. Tá vendo? Presta atenção nisso, hein? No peito do Batman. E essa colorização, ela é importante por quê? Porque vocês podem notar que é uma colorização psicodélica, explosiva, insana até, né? Ela é irreal, essa colorização. E isso faz com que nós leiamos essa história ou interpretemos essa história sob o ponto de vista da mente do Coringa, da alucinação da mente do Coringa, do modo como ele enxerga o mundo e a realidade. Pois bem, essa edição, ela foi, né, esse quadrinho, ele foi reeditado várias vezes, como eu falei, e em determinado momento, o Brian Boland resolveu que ele ia fazer a colorização. E o que o Brian Boland faz é isso aqui. Ele tira toda aquela explosão de cores, o próprio símbolo do Batman aqui no peito dele não tem mais aquele contorno amarelo, e ela vira essa edição aqui, que é uma edição
sem as cores, que é uma edição muito mais fria em termos de cores, que é uma edição muito mais, ó, realista, podemos dizer assim. E isso nos leva a dizer que talvez, né, se você quiser fazer uma comparação entre as duas edições, é que aqui nós temos a perspectiva do Coringa e aqui nós temos a perspectiva do Batman para essa história. E essa história é este confronto de duas forças da natureza, que é o Batman e o Coringa, duas forças antagonistas e que neste conflito existem as vítimas, e as vítimas somos nós, representados pela Bárbara e pelo James Gordon. É nessa história que o Coringa atira na Bárbara Gordon e a deixa numa cadeira de rodas. É nessa história que o Coringa ele expõe o James Gordon, ele deixa o James Gordon nu. É quase como uma violência sexual contra o Gordon. E ele fragiliza o Gordon ao extremo ali. Então, é essa perspectiva muito interessante que você começa a entender, principalmente quando você vai lendo várias vezes, né? Então você passa a deixar de olhar o Batman e o Coringa e se concentrar nesses dois personagens. E aí o interessante da história é que muita gente vai chegar naquele final e falar assim: poxa, o Batman e o Coringa começam a dar risadas juntos, né? Aí tem aquela teoria de que o Batman, na verdade, desgana o Coringa, tal, que o próprio desenhista da série, o Brian Bolland, meio que alimenta isso. Eu acho isso daí não tem nada a ver. Mas enfim, você tá sempre muito concentrado nessa coisa, pô, esses dois personagens dando risada. Então, quer dizer, tudo aquilo que o Coringa fez de crueldade, né? E fez por fazer só pra provar que o crime compensa o que ele poderia fazer, tudo. Porque é esse mergulho na insanidade do Coringa nessa história. Então, e aí eles terminam dando risada e você fica meio assim, pô, mas que coisa mais ambígua, né, que eu falei. Só que pra mim, justamente, nas páginas finais, é que tá o grande segredo do Alan Moore, por mais que ele nos diga que ele não concorda tanto assim, é que eu acho que existe um afastamento aqui nessa. Tem duas coisas, né? Primeiro você tem esse feixe de luz aqui, que seria como uma ponte, né? Que poderia unir os dois personagens, mas ela afasta. Mas eu acho que quando você está olhando, aqui a gente está muito próximo dos personagens. Aqui a gente está, né, nessa perspectiva entre o Batman e o Coringa, um olhando para o outro, e de repente a nossa visão começa a se afastar, de certa forma, né? E a gente se afasta. Para mim é um pouco isso. Para mim é como se nós, as vítimas dessas forças da natureza, nos afastássemos porque nós não entendemos esse conflito ou nós não temos capacidade para compreender o que acontece ali. O que eu acho que determina também o tom moral dessa história, e aí não é exatamente uma forma muito interessante que o Moore faz para nos contar aonde está o centro moral dessa história, assim como ele faz também no Watchmen, né? A gente vai falar sobre isso depois, é que por mais que o Gordon seja torturado pelo Coringa, por mais que o Coringa tenha feito crueldades indizíveis com a Bárbara Gordon, há este momento aqui em que o Gordon, né, quando o Batman resgata o Gordon, você tem esse diálogo entre o Gordon e o Batman. E aí nesse diálogo entre o James e o Batman, o Gordon, ele não cede à loucura, ele não cede à vingança, ele não cede à violência da vingança. Ele fala pro Batman: você vai prendê-lo e você vai prendê-lo pelas leis, pela ordem, e nós temos que mostrar para ele que o nosso caminho funciona. E aí o Batman entra naquela: vou tentar tal, mas é muito interessante porque para mim isso aqui é um centro moral muito importante dessa história, né? Essa perspectiva do James Gordon. E como eu disse, Batman, a Piada Mortal pode ter duas interpretações. Nós podemos ter a visão do Coringa dessa história ou a visão do Batman dessa história. Mas qual seria talvez a visão do Alan Moore? Pois é, justamente, eu acho que a visão do Alan Moore é a visão do James Gordon. Isso é, de nós, pessoas comuns, que diante dessas forças da natureza, dessas forças políticas, dessas forças ideológicas que querem nos esmagar, nós temos que fazer uma escolha moral. E o Gordon faz essa escolha moral. O Gordon não cede à tentação da violência, ele não cede à tentação da violência mimética, do retorno, do ressentimento. Ele fala: nós vamos seguir a lei. E para mim isso daí é muito importante nessa história, porque essa daí para mim também é a visão do ponto de vista do homem comum, enfim, que é algo também muito presente dentro das obras do Moore e é aquilo que o faz renegar, né, de certa forma, essas narrativas de super-heróis, porque ele fala que não, esses super-heróis, eles querem, né, essa visão de poder, essas fantasias de poder, como eu tenho repetido aqui,
não interessam. O que interessa é o homem comum, o homem que consegue, com a sua imaginação, criar um mundo, criar uma realidade que vai fazer as coisas serem um pouco menos totalitárias. Enfim, talvez seja essa aí a minha interpretação para Batman, a Piada Mortal. O que vocês acham? Você acha que eu estou viajando? Estou certo? Qual a interpretação que vocês têm dessa história? Vocês gostam mais da edição original, da recolorização do Boland? Compartilhem aí, vamos fazer esse canal crescer, pessoal.